Boa tarde, meu nome é Lucas. Medidas, um caminho para comparar. Você já parou para pensar quantos metros mede sua casa? Quantos litros cabe em uma caixa d'água de 8 metros cúbicos? Então, o tempo inteiro temos que estar analisando, calculando e avaliando. Ao longo do tempo, vários povos inventaram diversas formas de medidas e foi necessário uma padronização dessas medidas. E foi inventado o Sistema Internacional de Unidades. Na matemática, tudo que pode ser medido é chamado de grandeza. Por exemplo, é, a área de um terreno, o peso de um pedaço de carne, o volume de uma piscina. Boa tarde, meu nome é Maia e estarei falando sobre a diferença de peso e massa. Peso é a força da gravidade sobre o corpo de massa. Você pode achar estranho, você está pesando mais agora sentado nessa cadeira que estivesse no Monte Everest ou na Lua. Isso acontece porque a força da gravidade de lá é menor que aqui e seu corpo depende disso. Ele vai pesar menos também. Se você estivesse na Lua, você perceberia que seu corpo estaria 6 vezes menor que aqui na Terra. Já a massa é a quantidade de matéria de um corpo. Quanto mais massa o corpo tiver, mais difícil vai ser de colocar em movimento. Medir uma grandeza é compará-la com outra grandeza, previamente definida, que é usar como unidade de medida. Por exemplo, quando medimos o comprimento de um pedaço de tecido, em geral usamos uma fita métrica, que é dividido em 150 centímetros. Então verificamos quantas vezes essa unidade de medidas ou centímetro cabe no tecido que queremos medir. Quando fazemos isso, na verdade, estamos comparando a quantidade de centímetros da fita métrica com a quantidade de centímetros do tecido. Vamos supor que alguém peça para você comparar a altura com o peso. Impossível responder isso, porque são grandezas de natureza diferente. Portanto, são incomparáveis. Peso comparar com peso e altura comparar com altura. Boa tarde, meu nome é Victor e eu vou falar sobre sistemas de medida. Todas as medidas têm uma unidade padrão, que é a quantidade específica de grandeza, física e variável, aprovada pela ciência. Essas unidades padrão podem variar de país para país. Por exemplo, para medir o comprimento, os brasileiros usam metro como unidade padrão. Já os ingleses usam a polegada. Uma polegada é equivalente a 2,54 centímetros. No Brasil, medimos a distância entre duas cidades usando a referência de quilômetros. Os ingleses medem o seu país, usando as milhas. Uma milha é equivalente a 1.609 quilômetros. Cada unidade padrão tem seus múltiplos e submúltiplos. Múltiplos são as unidades de medida maiores do que a unidade padrão. Os submúltiplos são menores do que ela. Por exemplo, o quilômetro é equivalente a 1.000 metros, é um múltiplo de metro. Já o centímetro é 100 vezes menor do que um submúltiplo, dessa unidade padrão. Boa tarde, meu nome é Camila. Vou falar sobre a origem das medidas. Antigamente, o corpo humano criou diversos sistemas de medidas importantes. Tamanho de um pé, comprimento de um dedo e a distância de um passo. Eram considerados unidades de medidas. Na Bíblia mostra uma maneira de medida muito antiga, usada por Noé para criar a sua arca, mais conhecido como cúbito. O cúbito é uma distância que vai da ponta do cotovelo até o dedo médio. Ao usar sistemas de medidas, ou seja, transformar litros em mililitros, metros em quilômetros, quilos em gramas e assim por diante, isso ajuda a calcular quantidades de tinta para pintar uma parede, para calcular medicamentos, receitas culinárias e muitas outras aplicações. Medida de capacidade. Embora alguns confundam capacidade com volume, existe uma grande diferença.
Pense que um paralelepípedo são aqueles blocos de pedra que calçam nossas ruas. O paralelepípedo tem volume, uma vez que ocupa lugar no espaço, mas não tem capacidade, pois não comporta nada em seu interior. Já a garrafa de água, além do volume, tem a capacidade, pois dentro dela cabe uma certa quantidade de líquido. A diferença, então, é o seguinte: o volume do espaço externo é ocupado por um sólido, ou um líquido, tendo algum recipiente que pode ser preenchido por um líquido ou gás. Boa tarde, meu nome é Michael e estou falando sobre a diferença entre o peso e a massa. Peso é a ação da gravidade sobre... Tá merda, te pergunto. Não vem com essa desculpa, não. Aí, ó, Mike, Não é assim também. faz uma cagada aqui depois. Ô, Marcos, você vai deixar... Não. Olha só. Aí, olha ele, Vai ver. varrendo. Faz direito. Pelo amor de Deus, hein, Mike? Ah, fazendo bagunça. Ô, velho, na moral, filma não, velho. O professor vai falar muito perto pra mim. Bom, essa foi uma pequena videoaula que nós fizemos. Espero que vocês compreendam o que nós falamos aqui. E muito obrigado.